O GP da França de Fórmula 1 chega nesse fim de semana e a única certeza que nós temos é de uma boa disputa entre as principais equipes da Fórmula 1. Mas quem chega como favorita? A Red Bull trará algumas atualizações, mas a Ferrari não deve ficar para trás. E a Mercedes, de certa forma, é uma incógnita para esse fim de semana. Se você quiser saber tudo sobre isso, entender um pouco mais sobre o que deve acontecer em Paul Ricard, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Hoje eu vou ensinar você como ganhar dinheiro através da Fórmula 1. Fique ligado e olha que dica incrível que eu tô trazendo para você. Você entra no site da Stake que tá logo aqui embaixo na descrição. Clica em registrar-se, faça o registro dos seus dados e o que não pode faltar, o código promocional Hora do Piloto. E pronto, Esportes, Fórmula 1. Vamos clicar na corrida? E aí aparecerá essas possibilidades. Olha a quantidade de aposta que eles nos disponibilizam. Vem aqui em Top 10, por exemplo, em Lewis Hamilton, 1.20. O que isso significa? Significa basicamente que se Lewis Hamilton terminar no Top 10, você iria ganhar 20% do valor da sua aposta. Vamos apostar aqui R$ 84. Se Lewis Hamilton terminar o GP da Áustria de Fórmula 1 entre os 10 primeiros, você iria estar tirando R$ 100,80. Isso não é uma sugestão de aposta, mas com toda certeza você já conseguiu perceber que através da Stake você consegue ganhar muito dinheiro com a sua equipe do coração. E começa devagar, aposta R$ 2, 3, 4 reais e quando você ganhar um pouco mais de confiança, você vai ver que consegue sim ganhar um certo dinheiro através dessa plataforma. Utiliza, como eu já disse, o link que está aqui embaixo na descrição e o código Hora do Piloto no momento do seu cadastro. Não perca a oportunidade de ganhar dinheiro com a sua equipe do coração. Fala, piloto! Eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e esse GP da França de Fórmula 1 traz algumas novidades interessantes para quem realmente é fã da categoria. Nós sabemos, a Ferrari conseguiu vencer da Red Bull em 2 GPs consecutivos, sendo eles o GP de Silverstone e posteriormente o GP da Áustria, onde nós tivemos ali Charles Leclerc como vencedor e Carlos Sainz quase conseguindo completar a dobradinha da Ferrari. Apenas não conseguiu por conta do estouro do motor do seu F175. Mas essas coisas acontecem. No fim das contas, o que nós sabemos é que esse GP da França deve fazer com que os dois carros ali das duas principais equipes da Fórmula 1 saiam faíscas por batalhas entre si. Mas aparentemente, o estilo do circuito, a forma como ele foi construído, pode interferir diretamente no desempenho dos carros, e inclusive beneficiando a Red Bull, que trará algumas novidades para o seu RB18. Mas será mesmo que o F175 ficará para trás? E a Mercedes? É sobre isso que é esse vídeo. Esse vídeo tem algumas fontes interessantes, além da minha opinião como piloto de corrida. Então, para você assistir lá até o final e ajudar esse canal a crescer, é muito importante que você já deixe o seu like agora nesse vídeo. Não esqueça também de se inscrever nesse canal e ativar o sininho e compartilhar ele com todos os seus amigos que gostam de Fórmula 1. Mas vamos parar de enrolação e entender um pouco mais sobre essa categoria e sobre o que deve acontecer nesse fim de semana do GP da França de Fórmula 1. Após o GP da Áustria da categoria, nós pudemos ver uma Red Bull extremamente decepcionada por ter perdido dentro de sua casa. A pista ali da Áustria, como nós sabemos, é sim um GP local da Red Bull de certa forma, e onde havia grande expectativa dos touros vermelhos conseguirem vencer com uma certa tranquilidade com relação à Ferrari. Mas como nós sabemos, não foi isso que aconteceu. O alto desgaste de pneus do RB18 acabou prejudicando e muito a forma com que os pilotos lidavam com os carros dentro da pista e acabou propiciando que, no fim das contas, a Ferrari tivesse mais condições em relação ao ritmo de corrida quando comparada à equipe Red Bull em si. Christian Horner lamentou isso tudo e disse basicamente que espera que eles tenham a oportunidade de virar o jogo nesse GP da França, mesmo sabendo que talvez nem tudo seja um mar de rosas de certa forma. Marcamos pontos importantes. Parabéns à Ferrari, apesar do azar que tiveram com Carlos.
mas foram os mais rápidos durante a maior parte da corrida e por isso tiveram mais opções estratégicas, mas a degradação dos pneus de Max foi muito alta. Nas duas corridas deste fim de semana, demos apenas 5 pontos à Ferrari, mas estamos desapontados com o que aconteceu com Checo. Houve muitos danos no carro dele após o acidente com George. Ele não teve chance de marcar pontos e por isso abandonamos a máquina para salvar a unidade de energia. Faremos todo o possível para recuperar na França. Ainda estamos na frente, mas sabemos como as coisas podem mudar rapidamente. Definitivamente ainda há muito trabalho a se fazer com relação ao RB18 nesse momento. Esses problemas relacionados à degradação de pneus, a esse desgaste dos pneus especificamente, é algo muito preocupante para a Red Bull e que começou logo após algumas atualizações feitas no RB18 para o GP da Áustria de Fórmula 1. Entretanto, Yamamoto, que é o chefe da Honda na Fórmula 1 e um grande consultor da própria equipe Red Bull, garante: a Red Bull nesse momento chega sim ao GP da França de Fórmula 1 mais forte do que a Ferrari, principalmente pela questão da confiabilidade do motor da Red Bull Powertrains, que de certa forma demonstra ser muito melhor do que a do F1 Acho que Charles Leclerc foi apenas mais rápido. No entanto, Max Verstappen fez um ótimo trabalho mantendo o segundo lugar e marcando a volta mais rápida da corrida. A Ferrari era realmente muito forte, mas se você olhar para o motor queimado de Carlos Sainz, acho que a HRC, Honda Racing Corporation e a Red Bull Powertrains ainda são melhores se olharmos para o desempenho geral e confiabilidade. Além disso, Yamamoto continuou dizendo que esse circuito da França especificamente deve sim trazer um benefício, um privilégio para a equipe Red Bull no sentido das características em si do circuito, principalmente onde ele é colocado nesse calendário especificamente. Nós sabemos, o GP da França de Fórmula 1 fica 400 metros acima do nível do mar. Além disso, é uma pista de altíssima velocidade, o que, segundo Yamamoto, pode sim ser uma dificuldade para a Ferrari e um benefício para a equipe RBR, que sempre se mostrou aí no decorrer de 2022 como uma equipe fortíssima quando nós falamos sobre pistas de alta velocidade, principalmente com retas relativamente longas. Acho que a França está mais a favor da Red Bull, então não podemos perder essa oportunidade. É claro que isso tudo é bem discutível. Vamos nos lembrar, por exemplo, do próprio GP da Áustria de Fórmula 1, que tinha curvas de alta velocidade, algumas retas relativamente longas e proporcionais inclusive com as do GP da França, e além disso, um circuito que fica 600 metros acima do nível do mar. E nesse circuito, mesmo tendo ali como previsões a Red Bull à frente da Ferrari, ainda assim teve a equipe italiana muito à frente ali da equipe Red Bull, justamente por conta do ritmo de corrida e até mesmo a capacidade de ter um bom ritmo de qualificações. Isso sem contar com o fato de que a Ferrari tem conseguido ter um desempenho incrível com suas unidades de potência, mesmo nessas partes de reta, provavelmente em decorrência de algumas atualizações ligadas à asa traseira, com menor arrasto aerodinâmico, associado também a uma grande potência do motor do F1 Isso tudo é extremamente benéfico para que esses pilotos, tanto Charles Leclerc quanto Carlos Sainz, tenham bons resultados mesmo em velocidades finais em longas retas. No fim das contas, apesar dessas entrevistas com Christian Horner e Yamamoto, nós sabemos, muito disso é especulação. E apesar desses desenvolvimentos novos da equipe Red Bull, que já foram constatados pelas fontes que eu deixei aqui embaixo na descrição, ainda assim nós podemos perceber que a Ferrari pode sim estar a alguns passos à frente da equipe austríaca. Inclusive, algumas fontes de rumores fortes, inclusive relacionados à Fórmula 1, já cravaram. A Ferrari levará para esse GP da França de Fórmula 1, principalmente no carro de Carlos Sainz, algumas modificações em sua unidade de potência, na intenção principal de aumentar a confiabilidade deste motor especificamente.
Com esse trunfo, vamos dizer assim, a Ferrari tem condições óbvias de não apenas prevenir quebras do motor, como também ganharem muito em questão de potência nessa motorização específica. Aparentemente, haverão algumas mudanças relacionadas ao ERS e também ao motor endotérmico de Carlos Sainz, o que farão com que a Ferrari ganhe potência ao mesmo tempo que ganhe confiabilidade e tenha grandes possibilidades também de fazer ultrapassagens em uma pista que realmente beneficia pilotos que tentam escalar o pelotão, como seria o caso de Sainz, que teria de ser punido no grid de largada. E ainda tem mais. Além dessa questão específica de Carlos Sainz, segundo essas fontes, Charles Leclerc já utiliza um motor endotérmico mais confiável, apesar de não ter o nível de eficiência que Carlos Sainz, segundo essas fontes, teria se tivesse essas novas alterações nos motores, nas unidades de potência do F1 75. Mas ainda assim, segundo essas fontes, Charles Leclerc já conta com essa unidade ali, com esse motor de combustão interna atualizado, o que já gera sim uma confiabilidade mais alta para a Ferrari. Isso já seria incrível para Leclerc, que poderia ter o mesmo desempenho em retas que ele teve no GP da Áustria de Fórmula 1, desempenho que, como nós sabemos, foi compatível com aquele demonstrado pelo RB18 durante todo esse ano de 2022. E isso tudo sem contar com a capacidade que a Ferrari tem em curvas de média e alta velocidade. Em curvas de baixa, apesar de não ser tão veloz quanto a Red Bull, e isso nós podemos ver no setor de baixíssima velocidade, por exemplo, lá na pista de Miami, em Mônaco e em Baku, ainda assim ela tem uma grande capacidade em curvas de média e alta velocidade, o que poderia gerar um certo favoritismo para a equipe italiana nesse caso específico, já que esse GP da França de Fórmula 1 conta justamente com esse tipo de característica em sua maior parte. Curvas de média e alta velocidade, retas que não são tão longas quanto o GP do Canadá, por exemplo, ou então o GP do Baku, mas que são recorrentes no circuito e que ainda assim podem acabar gerando ali uma certa, talvez não vantagem, mas diminuição dos prejuízos da Ferrari em decorrência da Red Bull, que apesar de ser pouca coisa mais veloz que a Ferrari em retas, continua sendo um pouco mais veloz. É claro que independente de qualquer coisa, dessas comparações que nós podemos fazer, não tem como nós esquecermos da Mercedes para esse circuito da Áustria de Fórmula 1. Claro que eu trarei um vídeo falando muito mais aprofundado sobre a equipe alemã e sobre como ela deve lidar nesse circuito específico, mas o que eu acredito é que de certa forma é uma incógnita. Muitas das equipes do grid da Fórmula 1 acreditam sim que a Mercedes venha a ter bons resultados para esse GP da França da categoria. E isso deve ajudar e muito com relação ao campeonato de Lewis Hamilton e George Russell, principalmente por ter curvas de média, alta velocidade e retas médias. Segundo as fontes que eu analisei, principalmente vindas de Christian Horner, aparentemente a Mercedes também tem um bom histórico na pista da França, além de realmente os próprios dirigentes da equipe alemã terem falado que devem ter uma certa facilidade em lidar com as condições desse circuito. No fim das contas, aparentemente tudo converge para uma boa corrida da Mercedes, que além disso tudo, trará sim algumas modificações em seu carro. Modificações essas que, obviamente, serão muito importantes para todo esse campeonato de 2022 e principalmente para aumentar a possibilidade de disputa por vitórias nesse GP da França de Fórmula 1. Como eu já disse, eu trarei mais vídeos aí falando muito mais aprofundado sobre esse assunto da Mercedes e como ela pode se sair nesse GP da França desse fim de semana. Mas o mais importante, como eu disse no início desse vídeo mesmo, você tem a chance óbvia de ganhar dinheiro com a Fórmula 1 apostando na sua equipe do coração, no seu piloto do coração. Agora que você já sabe quais são as favoritas para esse GP, quais são as características de cada uma das equipes, você tem a oportunidade em apostar em quem você acha que pode dar dinheiro. Utilize a Stake, o link está aqui embaixo na descrição e você pode utilizar ainda o cupom Hora do Piloto no momento do seu cadastro, porque assim você tem vantagens e ainda contribui com esse canal especificamente. Não se esqueça que promoções podem acontecer e apenas se você tiver cadastrado com o Hora do Piloto que você vai ter acesso a essas promoções. Então, já utiliza aqui embaixo o link que está na descrição, aposta na sua equipe do coração, no seu piloto favorito, em quem você acha que vai vencer esse GP da França e também já comenta aqui nos comentários
qual que vai ser a sua aposta? Você vai apostar em Hamilton, George Russell, Max Verstappen, Sérgio Pérez, Carlos Sainz ou Charles Leclerc? Quem vai vencer? Quem é o top 3, top 6, top 10? Já comenta aqui embaixo e o motivo pelo qual você tem essa opinião sobre esse GP da França de Fórmula 1. E claro que eu também vou falar qual que é a minha, em quem eu vou apostar nesse próximo fim de semana. Para esse GP da França, eu acredito sim que a Ferrari é a grande favorita nesse fim de semana. Apesar da opinião aí de Christian Horner e até mesmo de Yamamoto e a grande possibilidade de atualizações do RB18 e que realmente devem acontecer para esse fim de semana, eu continuo acreditando que a Ferrari está sim alguns passos à frente da equipe Red Bull quando nós analisamos de forma um pouco mais fria. Principalmente por conta da possibilidade de atualizações da motorização de Carlos Sainz, a demonstração de grande eficiência não apenas em degradação de pneus, mas também velocidade de corrida, velocidade de qualificações que ela demonstrou lá no GP da Áustria, e isso tudo demonstra sim que a Ferrari deve ter boas possibilidades de vencer nesse GP da França. Isso tudo sem contar com um turbo compressor que é um pouco menor e que teoricamente, segundo as fontes que eu vi, pode ser benéfico também em pistas de altitudes um pouco maiores, como é esse caso, mas que ainda assim é um pouco menor do que, por exemplo, o próprio GP da Áustria de Fórmula 1. Eu acho que o grande favorito é sim a equipe Ferrari para esse fim de semana. Acredito inclusive que Charles Leclerc será o grande vencedor. Mas assim como eu já disse nesse vídeo, apesar de acreditar no favoritismo da Ferrari, ainda tem a Red Bull para demonstrar aí com as suas novas atualizações que tem cacife sim para vencer esse GP, e ainda nós temos a Mercedes que talvez seja a grande incógnita desse fim de semana e possa também nos surpreender de certa forma, buscando inclusive a vitória contra a Ferrari e Red Bull. E é justamente essa expectativa que a equipe alemã traz para esse fim de semana, poder batalhar pela segunda vez no ano por vitórias em um GP de 2022. Claro que essa é a minha opinião sobre esse assunto, como eu já disse, já comenta aqui embaixo qual que é a sua aposta, em quem você vai apostar na stake. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. O seu joinha contribui demais para que esse canal continue crescendo cada vez mais. Não esqueça de se inscrever também e ativar o sininho para todas as notificações. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!